Bom dia, hoje são 30 de setembro de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Temos aqui mais um vídeo sobre o nascimento de Jesus, as duas lendas que estão em Mateus e Lucas. Com este 11 vídeos, o 11º vídeo sobre o nascimento de Jesus. Vou aqui mostrar com o próprio texto bíblico que o casal José e Maria, segundo a lenda de Mateus, o casal morava em Belém, na Judeia, e ali o menino Jesus nasceu. O casal José e Maria, na lenda de Mateus, nunca havia morado em Nazaré, na Galileia, e foram lá por acaso. Vou explicar aqui no próprio texto da Bíblia. Antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro aqui que estou tratando do Jesus que está nos relatos lendários do Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos. Não estou, obviamente, tratando aqui do Jesus histórico. O Jesus histórico é apenas um nada. Portanto, aqui existem relatos lendários sobre Jesus apenas no Novo Testamento. Em termos de Bíblia, no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Pois bem, teólogos sérios estudam, obviamente, o texto, os relatos lendários que estão no Novo Testamento, porque são relatos que estão lá. Então, teólogos sérios sabem a razão de por que esses relatos foram escritos assim. Pois bem, vou aqui provar claramente, de forma irrefutável, que José e Maria, no relato de Mateus, não conheciam Nazaré, na Galileia, nunca moraram lá. Só foram para lá depois que o menino Jesus nasceu. E foram sem querer, por acaso. Já na lenda de Lucas, o casal José e Maria já moravam em Nazaré, na Galileia. E só foram a Belém de passeio por causa do censo. E ali depois voltaram para Nazaré. Muito bem, vamos lá. Coloquei aqui a lenda de Mateus. Vou aqui provar de forma clara, no próprio texto da Bíblia, que o casal José e Maria moravam numa casa em Belém, na Judeia, e só foram para Nazaré por uma razão aqui, por uma causa. Eles não tinham o interesse de morar em Nazaré, mas foram para lá depois, na lenda de Mateus. Na lenda de Lucas, o casal já morava aqui. Veja como os escribas inventaram essas duas lendas aqui, que se chocam claramente. Muito bem. Para que você entenda, vamos aqui ao mapa bem simples da época de Jesus, que nunca foi o Cristo. Muito bem. Então veja aqui, temos aqui o mar da Galileia, correto? E essa extensão aqui, o Rio Jordão. Muito bem. Aqui acima, a Galileia, com acento ainda, por causa do nome próprio, né? E Judeia também, com acento, por causa do nome próprio, que está na Bíblia. Muito bem. Então aqui temos a região da Galileia e a região da Judeia. Aqui, uma das cidades da Galileia, Nazaré. Nazaré, aqui está. E aqui, duas cidades da Judeia, Jerusalém e Belém. De Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judeia, são 150 quilômetros. Muito bem. Veja aqui como na lenda de Mateus, o casal José e Maria nunca havia morado em Nazaré. Eles moravam aqui, numa casa em Belém, diferente do relato de Lucas. Muito bem, então para que você entenda, vamos pegar aqui os versículos do capítulo 2 de Mateus
desde o início com alguns resumos para que você entenda como o casal José e Maria moravam em uma casa em Belém, na Judéia, e só foram morar em Nazaré depois de o menino ter nascido. E aí, por uma razão aqui bem ingênua, criada pelo Mateus. Vamos aqui. Capítulo 2 de Mateus. O versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, veja bem, aqui diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia, não é isso? Então veja aqui, Belém da Judéia. Então, Jesus nasceu aqui. Não é isso? No relato de Mateus? Muito bem. Aqui está. Jesus nasceu aqui. E diz aí a Bíblia que os magos foram à casa lá de José, lá em Belém, na Judéia. Uma casa, não é? Porque eles moravam numa casa. Então veja aqui. Aqui está o nascimento, o local do nascimento de Jesus. Vamos acompanhar pelos versículos aqui da Bíblia, correto? Muito bem, então vamos colocar aqui. Aqui nasceu o menino Jesus. E José e Maria estavam aqui numa casa, lá em Belém. Muito bem. Então vamos aqui ao versículo 14. Diz assim: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte do rei Herodes, de Herodes. Muito bem. O que é isso aqui? No relato de Mateus, o José, pai de Jesus, era um cara dorminhoco. José dormia muito. E aqui ele dormiu e em sonho apareceu um anjinho, veja a lenda, e disse ao José que tomasse o menino Jesus e sua esposa Maria e partissem para o Egito, porque o rei Herodes iria mandar matar os meninos para atingir Jesus. Veja aqui, versículo 14. O que foi que José fez? Aí José pegou sua esposa, a Maria, pegou o Jesus, meninozinho Jesus, que poderia ter aqui já 2 anos de idade, morando numa casa em Belém, pegou o menino aqui, Jesus, e o casal foi para o Egito. Então vamos aqui. Veja bem, para você entender. Casal José e Maria moravam aqui, numa casa em Belém. E aqui nasceu o menino, no relato de Mateus, da lenda. Muito bem. Aí o anjinho falou para eles, José, em sonho, dizendo para ele pegar a Maria e o menino e ir para o quem? Para o Egito. Vamos colocar aqui o Egito. Você vai ver aqui como eles não conheciam, o casal não conhecia Nazaré, na Galileia. Muito bem. Então veja, José pegou a Maria juntamente com o menino Jesus e foram para o Egito, né? Aqui está, o Egito. Veja aí. Vamos pela Bíblia, para você entender. Muito bem. Então, José, Maria e o menino Jesus estavam aqui no Egito, já. Ou a caminho do Egito, correto? Muito bem. Agora veja aqui, o versículo 16 diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Quando Herodes aqui, na lenda, mandou matar meninos de 2 anos para baixo, o casal José e Maria e Jesus já estavam a caminho do Egito, já não estavam mais em Belém, na zona de perigo, na região de perigo, correto? Aqui está, muito bem. Agora veja o versículo 19, diz assim: Tendo Herodes morrido, veja aí, o rei Herodes ficava onde? O rei Herodes ficava na Judéia, aqui. E precisamente em Jerusalém, aqui. Correto? Entenda. Na Judéia. Nada de Galileia aqui. Sempre Judéia.
O rei Herodes ficava na Judéia, morava em Jerusalém e tinha todo aqui o domínio da área. Muito bem. O rei Herodes mandou matar aqui, na lenda de Mateus, mandou matar meninos para atingir Jesus. E foi isso que levou o casal José e Maria a levar o menino Jesus para o Egito, para escapar da fúria do rei Herodes, que estava na Judéia e não na Galileia, correto? Veja aqui, o versículo 19 diz: tendo Herodes morrido, ora, o rei Herodes morreu. Já que o rei Herodes morreu, o perigo acabou-se para o menino Jesus. Era o rei Herodes que queria matar o menino Jesus. Foi o rei Herodes que levou o casal José e Maria a sair correndo de Belém para o Egito, para que o menino Jesus não fosse morto pelos soldados do rei Herodes. Agora o rei Herodes morreu. Já que o rei Herodes morreu, o anjinho aqui está dizendo para o José em sonho, porque José dormia muito, o anjinho está dizendo aqui que o José, lá no Egito, o anjinho foi lá no Egito, e disse para o José, José estava aqui, veja, José e Maria e o menino Jesus estavam aqui no Egito, morando aqui. Quando o rei Herodes morreu, o anjinho do Senhor Deus, Javé, da Bíblia, o anjinho apareceu lá no Egito e disse ao José, em sonho, que ele pegasse a Maria e o menino Jesus e voltasse para a terra de Israel. Ou seja, que ele voltasse para a Judéia, para Belém, onde eles haviam morado lá, onde era o lugar em que havia o perigo para o menino Jesus. Já que o rei Herodes morreu, e ele morava na Judéia, o rei Herodes, e o perigo para Jesus era na Judéia aqui, então o anjinho disse que eles podiam retornar para Israel, para a Judéia, para Belém, onde eles tinham uma casa. E veja aqui, vamos continuando. E disse-lhe, o anjinho disse para o José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel. E que terra de Israel? Porque a terra era vasta. E para que região de Israel? O anjinho aqui está mandando o José voltar. Para a Judéia. Vamos aqui, veja o que diz. E vai para a terra de Israel, José, porque já morreram, olha aqui, o anjinho diz a José, volta para a terra de Israel, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ora, quem atentava contra a vida do menino Jesus? O rei Herodes e seus soldados. E o rei Herodes e seus soldados moravam onde? Na Judéia. Na Judéia, em Jerusalém. Então aqui o anjinho está dizendo para o José, para ele voltar para a terra de Israel. E especificamente para aquela terra em que morreram aqueles que tentavam contra Jesus. E aqui é a Judéia e nada de Galileia. Muito bem. O que foi que o José fez depois desse aviso do anjinho? Aí José, veja aqui, o que foi que ele fez? Ó, José dispôs-se, tomou o menino e a Maria, sua mãe, e regressou, veja aqui, ó, e regressou para a terra de Israel. Veja, José estava aqui no Egito, não é isso? E diz o versículo 21 que ele pegou a Maria, o menino Jesus, e os três regressaram para a terra de Israel. E que terra é essa? Aqui está, a Judéia, que aqui está. Aqui está, Judéia é a terra de Israel, para onde José, Maria e Jesus estavam regressando. Porque aqui em Belém, eles moravam numa casa. Muito bem. Então, José pegou a Maria, sua esposa,
pegou seu filho Jesus, que estavam aqui no Egito, e eles foram descendo, ó, eles foram descendo para cá, para a região da Judéia. Para a região da Judéia. E eles iam para Belém, onde eles haviam deixado uma casa. Estavam voltando. Veja aqui, ó, tudo de acordo com a Bíblia. Coloquei aqui estes dois versículos em letras maiores, porque aí são os principais. Então veja, José e Maria e Jesus estavam no Egito. Estavam regressando para a terra de Israel, especificamente para Judeia, porque os que atentavam contra a vida de Jesus e já estão mortos, Herodes e seus soldados, moravam na Judeia e nada de Galileia. Então veja, tendo porém ouvido que Arquelau, olha aqui, José e Maria e Jesus estão aqui no Egito, regressando para Israel, especificamente para a Judeia. No meio do caminho, veja aqui, no meio do caminho, por que no meio do caminho? Porque aqui, ó, eles já estavam regressando, ó, e regressou para a terra de Israel. No meio do caminho, aqui, José foi alertado por outro anjo e também por pessoas. O que diz aqui? Vamos ler o versículo 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Veja aqui, José, que estava no Egito, juntamente com Maria e Jesus, estavam regressando para Israel, para a região onde não havia mais perigo, porque os que atentavam contra a vida do menino Jesus morreram, e os que atentavam contra a vida do menino Jesus moravam aqui na Judéia. Então José estava voltando para o lugar de onde havia saído. Então veja, no meio do caminho, olha aqui, José ficou sabendo que aqui na Judéia, onde eles tinham uma casa em Belém, na Judéia, reinava o Arquelau, um dos filhos do rei Herodes. Veja, José estava voltando para a Judéia. No meio do caminho, como ele soube que o rei Herodes havia morrido, tudo bem, acabou-se o problema. Só que informaram ao José que no lugar do rei Herodes, aqui em Jerusalém e toda a Judéia, no lugar do rei Herodes, estava o Arquelau, um dos filhos do rei Herodes. E aí José, que estava voltando para Judéia, de onde eles haviam saído, obviamente, ficou com medo de ir para a Judéia. E aí o que foi que José fez? Retornou, em vez de vir para a Judéia, ele desistiu. Aí voltou aqui, aí foi por acaso, olha aqui, morar em Nazaré, na lenda de Mateus. Viu aí a claridade da coisa? Ele estava voltando, José, Maria e Jesus, para Israel, especificamente para a Judéia. Como ele ficou sabendo, no meio do caminho, que o Arquelau estava aqui agora, o Arquelau, filho do Herodes, então, já que o pai queria matar o Jesus, então o Arquelau, o filho dele, também poderia querer matar Jesus. Aí aqui o José deu meia volta, voltou, e segundo aqui, o relato, ele foi para as regiões da Galileia. Veja aqui, e por divina advertência, prevenida em sonho, José estava dormindo de novo, retirou-se para as regiões da Galileia. Veja aqui. E o que diz o versículo 23? Diz assim, que o casal foi habitar, veja, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Veja, o casal, depois de ter saído da Judéia, depois de ter ido para o Egito, depois de estar retornando para a Judéia, mudou de opinião por causa do Arquelau e foi morar em Nazaré, na Galileia. Veja aí, foi habitar, foi morar. Por quê? Porque eles não habitavam lá antes, eles não moravam lá antes, nunca eles haviam
José e Maria haviam morado em Nazaré, na Galileia, e só foram para lá por causa do Arquelau, filho do rei Herodes, que estava aqui no lugar do pai. Eles voltaram com medo e foram para Nazaré. Veja, e foi habitar, ou seja, e foi morar, porque não moravam antes, e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Aí diz aqui o relato lendário de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. E aqui está, teólogos sérios, doutores em teologia, que estudam isso aqui com precisão, todos são unânimes em dizer que Jesus, de fato, Jesus que nada tem a ver com Cristo, nada de milagres, esse Jesus aí, lendário do Novo Testamento, nasceu de fato na Galileia, em Nazaré, e não em Belém, na Judeia. E aqui está, essa profecia aqui, a que se refere Mateus, que havia uma profecia dizendo que ele será chamado Nazareno, porque foi morar em Nazaré. Isso aqui é uma invenção maluca do Mateus. Essa profecia não está em canto algum. O Mateus inventou isso aqui porque ele sabia que Jesus, de fato, havia nascido em Nazaré, na Galileia. Mas como havia uma profecia lá no Velho Testamento, que já mostrei em outro vídeo, já havia uma profecia dizendo que o Cristo, o Messias, iria nascer em Belém. Então Mateus inventou Jesus nascendo em Belém. E para mostrar que Jesus, e para mostrar ao povão daquela época, ignorante, porque Jesus havia nascido em Nazaré. Então, para mostrar que Jesus aqui tem alguma coisa com Nazaré, então Moisés inventou aqui que no finalzinho da história dele, da lenda, o casal foi morar em Nazaré, para o cumprimento de outra profecia, que Jesus seria chamado Nazareno, porque foi morar em Nazaré. Nunca Jesus aqui era o Nazareno, porque nasceu em Nazaré. Ele era o Galileu, porque nasceu na Galileia. Então aqui o Mateus inventou tudo isso, porque todo mundo sabia naquela época que Jesus havia nascido em Nazaré. Então Mateus inventou isso aqui para tentar explicar por que Jesus era chamado de Nazareno. Então você vê aqui de forma bem clara, no próprio texto bíblico, que José e Maria moravam aqui numa casa. Eles receberam os magos numa casa em Belém. E eles moraram aqui. Eles moravam aqui. Foram para o Egito porque o rei Herodes queria matar o menino Jesus. Quando o rei Herodes morreu, acabou-se o temor. Então o casal que estava no Egito com Jesus, o casal voltou para a Judeia. Voltou para a Judeia. E aqui no meio do caminho, o casal ficou sabendo, José, que Arquelau, filho de Herodes, estava aqui no lugar do pai. Então, já que o pai representava um perigo para Jesus, o filho dele, com certeza, o Arquelau, também representava um perigo para Jesus. E aí o José ficou com medo, temeu voltar aqui, ir para Belém, ou seja, para a Judeia, de onde ele havia saído, porque aqui era a terra deles. Então, o que aconteceu? José, com medo do Arquelau, filho de Herodes, no meio do caminho, quando voltava para a Judeia, José deu meia volta e foi para um lugar que ele não conhecia, o Nazaré, está aqui, e foi habitar, ou seja, foi morar numa cidade chamada Nazaré. Foi habitar por quê? Porque eles não conheciam. Era a primeira vez que eles iam morar em Nazaré. Já na lenda de Lucas, ao contrário, o casal José e Maria moravam aqui na Galiléia, em Nazaré, antes de o menino Jesus nascer. Isso aí é uma verdade irrefutável. Qualquer teólogo sério sabe disso. Que, na verdade, o Jesus dos evangelhos, e não histórico, porque o Jesus histórico é um nada. O Jesus dos evangelhos, de acordo com as lendas que estão nos evangelhos. Esse Jesus aí, que nada tem de milagre, nada nasceu de virgem alguma, que isso aí é outra lenda, que vou explicar isso em muitos vídeos. Esse Jesus aí nasceu em Nazaré.
É por isso que ele era chamado Nazareno, porque o adjetivo pátrio do lugar onde a pessoa nasce, esse adjetivo aí, nunca deixa a pessoa, acompanha a pessoa sempre. Uma pessoa que nasce no lugar, eu, Eustáquio, lá de Sobral, nasci no Ceará, muito bem, moro há 32 anos em Brasília. Aqui em Brasília, ninguém diz que eu sou brasiliense, é loucura. Eu sou cearense, apesar de ter mais tempo morando aqui em Brasília que propriamente no Ceará. Eu tenho 32 anos de Brasília, do Ceará apenas 28. Então veja, ora, eu sou chamado aqui de cearense. Se eu for morar nos Estados Unidos, o pessoal lá que me conhece vai me chamar de cearense e não de norte-americano. Então o adjetivo pátrio, aquele adjetivo que acompanha a pessoa, esse aí nunca deixa a pessoa. Jesus aqui, na verdade, era chamado de Nazareno porque havia nascido em Nazaré, chamado o Galileu porque havia nascido na Galileia. Quem nascia aqui em Belém, na Judéia, era chamado de belemita. Nunca Jesus foi chamado de belemita. Nunca. Por quê? Veja, abra o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Nunca Jesus foi chamado de o belemita, porque belemita aqui era um adjetivo pátrio, patronímico, para as pessoas que nasciam em Belém, na Judéia. Como Jesus não nasceu em Belém, na Judéia, ele não era chamado de belemita, e sim de Nazareno. Por quê? Porque nasceu em Nazaré, na Galileia. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.